bem-vindos a mais um episódio de Empreendedorismo na Veia, um quadro novo da Singular Educacional, onde a gente entrevista os nossos alunos que empreendem no seu próprio negócio. Gente, hoje a gente tem a honra de estar aqui no espaço da doutora Juliana Chaves. Muito obrigada pela receptividade. Eu que agradeço. Sejam muito bem-vindas. Poxa, obrigada. Vamos recebê-los aqui hoje. A gente está aqui, gente, nesse ambiente super aconchegante, maravilhoso da doutora Juliana, para bater um papo super descontraído a respeito do empreendedorismo, da trajetória da doutora Juliana. A gente quer conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho. Conta pra gente, doutora, como foi essa sua trajetória profissional até você chegar onde está hoje? Perfeito. Então, eu realmente, meu grande sonho, meu grande almejo na vida era de fato empreender. Sempre teve essa... Sempre. Eu costumo dizer que eu sou filha de um contador com uma administradora. Não tinha outro jeito, né? Tinha sempre empreendedorismo. E aí eu só não sabia exatamente como eu ia empreender, mas o empreendedorismo realmente estava na veia. E aí eu iniciei os meus primeiros contatos com a estética ainda na faculdade. Eu sou graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Amazonas, mas antes mesmo da minha graduação, eu já comecei a fazer alguns cursos livres, né, cursos de massoterapia, de estética básica. Então, eu trabalho já com a estética, já tem mais de 10 anos. Que legal. E, então, assim, realmente, ter aquele meu próprio negócio, ter as minhas pacientes, era aquilo que realmente me preenchia, onde, de fato, encontrei meu propósito. E, depois de um tempo, surgiu a oportunidade, né, abriu a área da harmonização facial para a área da enfermagem. Então, assim, foi realmente um despertar para mim, para essa área, e realmente senti ali o meu chamado, me buscando para que de fato eu pudesse oferecer melhores resultados para os meus pacientes, né? Hoje a estética injetável, ela realmente está reinando no mundo da estética, e de fato foi aquilo que mais chamou a minha atenção, né? Eu realmente sempre busquei uma vida que pudesse me dar muito mais liberdade, flexibilidade de horários, liberdade realmente financeira, liberdade para que eu pudesse sonhar e realizar esses sonhos. Então, através da harmonização, eu consegui todas essas coisas. E ainda estou construindo e mais coisas vêm por aí, se Deus quiser. Com certeza. Agora, me diz uma coisa. Você falou que antes mesmo da graduação, você já fazia alguns cursos voltados para a estética. O que te levou, o que te motivou a buscar essa área da estética, da beleza? Então, a minha apreciação pelo belo, né, as esculturas, obras de artes, realmente foi desde criancinha. Eu lembro também que quando eu era bem pequena, eu conhecia uma esteticista e eu era encantada pelo lugar que ela atendia, pelo acolhimento que ela oferecia para os seus pacientes. Então, um dia eu pensei, eu quero ser assim. E aí aconteceu que aquela paixão foi crescendo, aumentando, e de fato eu uni a minha paixão pela estética com a minha sina de empreender. Então foi uma bênção. Que legal, isso é bom porque mostra para o público, né, que você precisa de referências, né? Você teve alguém que você admirou, que você gostou. E não tem nada de errado nisso, pelo contrário, né? Isso muitas vezes se torna um combustível para nós. Você encontrar no meio que você gosta pessoas que te inspiram. E hoje, com certeza, você é uma fonte de inspiração para outras pessoas, né? Muitas profissionais, você como enfermeira, inspira outras profissionais que de repente ainda estão ali no universo da assistência, buscando o seu espaço no mercado e ver o seu case de sucesso, também inspira nelas. E assim como você teve uma inspiração, elas também podem ter. Então isso é muito bom, né? Para você que está começando a carreira agora, buscar pessoas que você admira, enxergar profissionais de êxito, de sucesso, dizer um dia eu quero ser igual. Não é inveja, né? Não, referência. Inspiração, né? Inspiração. Todo mundo fala, né? Na natureza, nada se cria, tudo se copia. Mas aqui, no empreendedorismo, de fato, a gente não pode levar isso muito ao pé da letra. A gente pode inspirar-se, né, em referências e modular o nosso comportamento para que a nossa personalidade, de fato, oferecer o melhor para os nossos clientes, nossos pacientes, nossos alunos. Então, realmente, ter pessoas como referência é aquilo que, de fato, em algum momento vai dar um norte para a gente, né?
alguém que desbravou o caminho e se torna uma inspiração. É isso. Parabéns por ser uma, viu? Obrigada, glória a Deus. Agora me diz uma coisa, durante o curso que você fez conosco, teve algum procedimento assim, que você aprendeu e já de cara disse, cara, vou praticar na minha família ou nas minhas pacientes, porque você já tinha, né, seu espaço. Por que eu te faço essa pergunta? Porque muitos alunos acabam, quando faz um curso ou quando faz uma pós-graduação, se ele não praticar, ele esquece depois, né? Então, acaba que é necessário dar continuidade, né? Aprendeu, praticou. Isso aconteceu com você? Teve algum procedimento que você fez? Vários, na verdade, né? Porque eu concordo plenamente com isso que você falou. A prática, ela leva à excelência, né? E quando a gente não pratica, a gente continua inseguro, a gente continua com medo. Então, quando a gente realmente tem ali a dominância daquela técnica e coloca em prática, a gente consegue libertar o nosso coração do medo e começa realmente a atender com muito mais segurança e mais confiança. Então, existiam várias técnicas, né? Como enzimas, ozonoterapia. Então, coisas assim que realmente abriram a minha mente, porque o meu foco de trabalho é de fato uma estética, né, avançada, uma harmonização facial muito mais natural, muito mais regenerativa, porque hoje em dia a gente tem essa visão de muito preenchimento. A gente pensa em harmonização facial e aí já vem aquela mensagem na cabeça: é desarmonização ou harmonização? Algo exagerado, né? Isso, exatamente. Então hoje a gente busca, né, como profissionais realmente que querem oferecer o melhor para os seus pacientes, nós buscamos muito mais essa estética que gerencia o envelhecimento. Então, quando a gente pode agregar outros procedimentos para melhorar ainda mais os resultados dos nossos pacientes, é uma coisa assim incrível. A gente começa a ter pacientes muito mais satisfeitos, a gente começa a ter muito mais satisfação no nosso trabalho também, porque você chega e recebe um paciente que vem ali cheio de dores, que muitas vezes não é só aquelas dores na parte estética, mas são dores emocionais, né? Sonhos que talvez ele tinha vontade de fazer um dia, um nariz mais afiladinho, e você ali, você pode oferecer aquilo para ele. E ainda mais com um tratamento, um atendimento muito mais humano, muito mais regenerativo, que realmente vise o futuro da pele daquele paciente, a qualidade dele, né? Então, assim, é algo que realmente eu busco muito trazer. E assim, lá, ao longo de toda a trajetória, me ajudou muito a enxergar isso. O paciente também como um ser holístico, né? A gente tem que olhar dessa forma para o paciente. Ele nunca vem ali apenas com uma remodelação, ou então com um preenchimento de lábio. Ele vem ali como um ser humano completo, que tem as suas dores, as suas queixas, os seus sonhos. E aí, quando a gente acolhe, né, e traz esses outros procedimentos, como a ozonoterapia, a laser terapia, né, que muitas vezes nos ajudam no manejo de todas as intercorrências, então é algo assim fantástico. É incrível mesmo, porque assim, além de ajudar o paciente, que é o objetivo principal, enquanto profissionais, é entregar resultado, deixar o cliente satisfeito, a gente tem também uma questão comercial, sim, né? Claro, a gente, enquanto empresa, visamos o lucro e nada de errado com isso, né, gente? Principalmente assim, a enfermagem que tem aquela pegada ainda, as pessoas às vezes ainda encaram como um serviço gratuito, então a gente precisa desconstruir isso, né? Exato. Essa imagem. A enfermagem é empreendedora, é empresária, precisa cobrar mesmo, sim, ganhar dinheiro com isso, lucrar. Então, quando a gente fala, né, da parte comercial do negócio, você ter outros serviços agregados que vão ajudar o paciente no bem-estar dele, na recuperação dele, em outros problemas, talvez até emocionais mesmo, isso te ajuda a vender mais, isso contribui para aumentar o teu faturamento. Sim. Já aconteceu assim de você, do cliente vir para fazer um procedimento, você identificar uma necessidade, oferecer um outro serviço que ajudaria ele fazer uma compra? Já aconteceu. Eu costumo dizer que tudo é venda. Tudo é venda. Tudo é venda. Até quando você vai se apaixonar por alguém, você vai colocar a melhor roupa que você tem, fazer o melhor cabelo que você tem, então tudo é venda. E na estética não é diferente, na enfermagem estética não é diferente. Então, uma das coisas que realmente é assim ainda um tabu, eu costumo dizer que é um tabu, é porque na graduação a gente não aprende nem a empreender nem a vender nada.
Então, quando a gente tem essa realmente vontade de empreender, de seu próprio negócio, a gente tem que aprender na marra muitas vezes e realmente oferecer outros procedimentos para agregar valor para aquilo que o meu paciente buscava é uma saída fantástica, assim. E uma das coisas também que eu gostei muito da Singular, que vocês focam no empreendedorismo dentro da estética. E isso realmente abre a nossa mente, né? Antes mesmo já tinha esse empreendedorismo, só que com todos os insights que foram dados em sala de aula, a gente consegue realmente organizar a nossa mente, né? Ter uma inteligência emocional muito mais capacitada para gerir o nosso negócio. E realmente oferecer o melhor para o nosso paciente, buscando agregar valor para os procedimentos, né? Oferecendo não apenas um procedimento, mas um tratamento onde ele vai se sentir acolhido, onde ele vai se sentir valorizado, onde ele vai se sentir amado muitas vezes. Porque eu vou dizer para vocês, já teve situações, né, quando eu trabalhava com estética básica, lá no início, que a gente recebia pacientes para fazer uma depilação na sobrancelha. A sobrancelha estava linda, não tinha nada, não tinha nem um pelinho para tirar, só que ela vinha só para conversar. Então, quando a gente realmente mostra esse acolhimento, a gente não é apenas a doutora, né, ou o profissional que atende, a gente começa a ser da família. Então, é isso mesmo que eu busco. Claro que a gente precisa realmente focar no empreendedorismo, focar em vendas, porque, querendo ou não, somos um negócio, né, somos uma empresa, mas nunca deixar esse espírito de acolhimento com o nosso paciente, porque isso realmente faz a diferença. E eu percebi aqui que você tem muita atenção também nos detalhes, né? Bem detalhista, cuidadosa, como com a recepção dos clientes, né? Eu percebi aqui que tem um cantinho do café, um biscoitinho, uma água. Isso faz diferença no atendimento? Total. Eu digo pra mim o seguinte: como é que eu gostaria de ser tratado se eu fosse paciente? Né? Como é que eu gosto de ser tratado quando eu vou ali num spa, num cabeleireiro, né, numa clínica, e eu trato dessa forma os meus pacientes. Você costuma prestar atenção no atendimento? Eu fico radar ligado e eu acho incrível, assim, quando eu vejo. Porque às vezes você não precisa de muito recurso para dar um atendimento de excelência, né? De jeito nenhum. E assim, realmente eu acho que isso é uma coisa que vem de dentro, né? De questão de educação mesmo, porque a gente percebe que em muitos estabelecimentos onde a gente adentra, né, seja uma cafeteria, uma padaria, qualquer coisa, a gente sabe quando a gente é bem atendido. Eu tenho certeza que já houve pessoas que já entraram numa loja e não queriam nem comprar aquilo, mas compraram porque o atendimento foi tão bom que ela saiu dali levando e depois chega em casa e meu Deus, por que eu comprei isso? Então, às vezes acontece, né? Então, quando você realmente presta essa atenção, né, oferecendo o melhor atendimento que aquela pessoa poderia ter naquele dia, é excelente. Então, assim, eu sempre falo, a melhor roupa é a nossa melhor versão. Como é que eu posso ser a minha melhor versão para dar o meu melhor para o meu cliente, para o meu paciente? Porque ninguém tem nada a ver com a vida que você leva, pessoal. Então, quando você entra da sua empresa para dentro, aquele paciente é o rei ali. Então, você realmente tem que oferecer o seu melhor. Um atendimento de qualidade realmente é um diferencial. Em qualquer estabelecimento, seja clínica, seja qualquer lugar. Então, realmente, eu acho que um conselho que eu posso deixar, né, para os nossos ouvintes é realmente anota a dica, por favor. Então, é realmente investir no atendimento de qualidade, né? Eu comecei assim, de início, o exército de uma mulher só. Então, eu tinha que ser a que atendia, eu tinha que ser auxiliar, videomaker, a profissional de marketing, a recepcionista. E nesse início, é assim que a gente começa, né? Ninguém começa do topo, a gente começa de baixo. Então, chega um momento na vida que a gente tem que fazer todas as coisas, mas quando a gente vai fazer, tem que fazer tudo com qualidade. E o atendimento ele nunca pode ficar em último lugar, ele nunca pode ser subestimado, porque é a alma, né? É a forma que você acolhe aquela pessoa. Então, realmente é uma coisa assim incrível. Legal. Que faz toda a diferença. Faz diferença, né? Agora, uma coisa também que ajuda muito o profissional é o processo de formação continuada. Assim. Você não pode, principalmente quem é da área da saúde, em todas as áreas, mas qual a importância que você vê, que você dá para esse processo de formação continuada? Bom, eu digo que se o atendimento ele é alma, o conhecimento que a gente busca é o alicerce, é a base. Eu digo que o profissional que escolhe trabalhar com harmonização ou qualquer área da saúde, ele nunca para de estudar.
E o melhor investimento que você pode fazer na sua carreira, na sua vida, é em conhecimento. É o melhor. Então, realmente é algo assim que divide, né, o joio do trigo. Então, quando de fato eu invisto em conhecimento, eu consigo muito mais segurança para atender, eu consigo muito mais tirar aquele medo mesmo do meu coração, porque eu entendo ali o que eu estou fazendo, eu sei que se acontecer alguma intercorrência eu vou saber resolver. Então, realmente, se munir de conhecimento é uma coisa que separa, de fato, o joio do trigo e que, de fato, vai fazer com que você tenha uma carreira de sucesso. Porque, hoje em dia, a gente vê, né, no Instagram, muitas pessoas, às vezes, nem têm aquele tanto conhecimento, mas parece que mostram uma coisa nas redes sociais que, de fato, não é a realidade, né? Que quando você vai ali, você sente uma insegurança daquele profissional. Então, quando você tem um conhecimento que você investe naquilo, você faz o melhor tratamento para o seu paciente. E, de fato, a gente nunca para de estudar. Nunca mesmo. E quando a gente fala assim de conhecimento, a gente fala de profundidade. Né? Então, às vezes assim, eu gostei do perfil, tem uma referência, eu gostei do perfil de uma profissional. Você não pode estudar só ali no perfil daquela pessoa, né? Que ela vai dar gotas de conhecimento, ok, é legal, mas para ela dar aquele conhecimento, ela estudou talvez artigos científicos, mergulhou em livros, né? Fez residências, pós-graduações. Então, é profundidade de conhecimento, né? É isso que assim, separa os profissionais, né? dos amadores. Então, inclusive, eu vi, né, que você investiu num treinamento fora, internacional. Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência. Bom, foi uma experiência assim, que realmente mudou a minha visão de todas as coisas, né? Inclusive, foi a realização de 2 sonhos, né? O primeiro, de fato, conhecer o país dos meus sonhos, que essa formação que eu fiz, a especialização foi na Itália. Então, meu grande sonho era conhecer esse país desde criancinha. Meu sonho. E o segundo sonho foi, de fato, fazer um curso que realmente aprofundasse nos estudos científicos da harmonização facial, que foi um curso de especialização de anatomia e intercorrências com prática em peças frescas, ou seja, os canapes frescos, né? Então, nós tínhamos ali uma coisa assim incrível realmente para mergulhar, de fato, na profundidade. Porque, como você falou, né, a gente não pode ser raso. Uma coisa é eu, de fato, fazer um curso ali que vai durar um final de semana, né, e começar a atender, mas cadê a profundidade? A profundidade, ela tá quando a gente chega em casa, a gente abre um livro, a gente se aprofunda. A profundidade está quando a gente realmente investe pesado em conhecimento, porque isso é uma coisa que ninguém vai poder tirar da gente, né? Isso não é uma coisa, por exemplo, eu poderia ter toda essa estrutura e poderia não ter, mas tendo o meu conhecimento, eu consigo atender em qualquer lugar. Então, de fato, é aquilo que eu falei, invista em conhecimento. E quando eu fiz esse curso, realmente foi um divisor de águas, porque nós estávamos ali com uma das referências na harmonização facial, o Dr. Ferdinando Paternosso, que é o professor do Sebastião Cotofana, que é um dos nomes, os maiores nomes, quando a gente pensa em anatomia para harmonização facial. Então, nós injetamos, né, nas peças frescas, todos os procedimentos da estética injetável, como bioestimulador de colágeno, preenchimento facial, face. Testamos técnicas novas, né, essas coisas que estão vindo aí como modinhas, para ver se de fato, cientificamente, isso tem embasamento. Nós fizemos o botox, fios, então tudo isso na peça fresca. E depois a gente faz a dissecação dessas peças para que a gente realmente possa ver ali a anatomia, né, a camada correta. Então realmente foi um divisor de águas. Você comentou um pouco sobre a questão das modinhas, né? Isso é muito perigoso, porque às vezes surgem essas modas no mercado de procedimentos que acabam que não tem uma validação científica e acaba prejudicando algum. Você tem algum exemplo assim, de modinha? Bom, existem vários, né? Mas, por exemplo, um que eu posso dar hoje. Quando a gente foi no ano passado, né? Eu fiz esse curso no ano passado, nós testamos no cadáver o procedimento de preenchimento da pálpebra superior. Nós sabemos que com o processo de envelhecimento, a gente vai ter um certo derretimento facial, né? Algumas pitoses na nossa face. E a pálpebra superior é uma delas. Então, nós vimos que existem hoje, né, essa abordagem de preenchimento. Então, vamos lá testar
nas peças frescas e vimos que a nossa, nossa conclusão é que de fato não vale o risco, porque é uma área extremamente perigosa, uma zona de perigo, como a gente chama. Então, realmente, esse curso, né, essa especialização que eu fui buscar, ela realmente mostrou que a estética, ela tem que estar baseada em evidências, ela tem que estar amparada cientificamente. Não é porque o profissional incrível, né, está fazendo que eu vou fazer também. Porque pode ser que ele esteja fazendo, esteja dando certo, ele tem anos ali de experiência, né, mas quando realmente eu vou fazer aquilo, eu tenho que estar totalmente baseando a minha prática em evidências, né, sempre buscando artigos científicos. Atualizações sempre vão haver. E a gente sabe que na estética é um boom de atualizações o tempo todo. Então, quando a gente realmente vai tentar, né, testar uma técnica nova, a gente sempre tem que basear a nossa prática em evidência, sempre buscar de fato oferecer segurança para o nosso paciente. Esse também é um dos nossos pilares aqui na clínica, porque quando a gente quer realizar um sonho, né, de um paciente, por exemplo, vai fazer um preenchimento labial, um sonho que ele tem ali de realizar, só que eu não quero que aquele sonho se torne um pesadelo. Então, eu preciso realmente basear minha prática em evidência. Eu preciso ser uma pessoa que sabe resolver intercorrências, né? Eu preciso que aquele paciente ele seja assistido do início ao fim. E assim que acaba o procedimento, eu continuo ainda um acompanhamento com ele. É um pós-venda. É um casamento, na verdade. Então, assim, realmente, essa área é uma área fantástica. Mas quando a gente, de fato, mergulha em um conhecimento científico, a gente consegue ter aquela autonomia, tão sonhada autonomia, e também aquela liberdade de você saber o que você está fazendo, saber como resolver caso aconteça um erro. Não quer dizer que você errou, mas o paciente tem muitas variações anatômicas. Nem tudo que está ali no livro é como de fato é na realidade. Então, e se acontecer, como é que eu vou resolver? Então, por isso que eu também busquei essa formação internacional, sem falar que com a prática mesmo da peça fresca, que é um sonho, né? Acredito que é o sonho de qualquer injetor. Então, realmente, eu consigo hoje ter aquela visão mais 3D, digamos assim. Você saber o que você está fazendo por baixo da trajeto. Exatamente. Então, assim, ter essa base em anatomia é algo que o injetor ele não pode abrir mão de jeito nenhum. E ainda também resolver intercorrências. Isso é super importante mesmo. Faz toda a diferença porque o cliente se sente seguro, né? Ele está ciente dos riscos, né? Do que pode acontecer e está confiante de que caso aconteça, ele pode vir, ele pode voltar no mesmo profissional que fez para que seja feita a correção. Sim. É super frustrante a pessoa ter um problema e não conseguir voltar, não conseguir a solução do problema dela. Exatamente. Ela vai realizar um sonho, se tornou um pesadelo, depois de ter que fazer tantas coisas porque aquele profissional não sabia resolver. E essa questão de risco, a gente sabe que a gente tem risco em todo lugar, né? Você vai fazer um procedimento estético, claro que você tem um risco ali de ter alguma intercorrência, alguma complicação. Assim como a gente atravessa a rua, a gente também tem risco, né? Mas quando a gente realmente busca profissionais que eles são embasados na ciência, que são seguros, oferecem essa segurança para o paciente, entendem sobre anatomia, entendem sobre como resolver essas complicações, como paciente, a gente se sente muito mais seguro, né? De dar a nossa face, né? O nosso cartão, a nossa identidade, para aquela pessoa realçar ainda mais a nossa beleza. É isso mesmo. Agora me diz uma coisa, quais são os procedimentos que hoje você realiza no seu espaço? Tem algum que é o queridinho, assim, o preferido? Tem. O Botox, né? A toxina botulínica é realmente assim, algo que todo mundo, ninguém consegue viver sem. Né? Inclusive eu estou precisando retocar a minha. Que a gente acaba rendendo e vai. Isso é botox preventivo, no seu caso, né? Na verdade, então, a gente vê que a toxina botulínica ela é um tratamento que eu costumo dizer para os meus pacientes. Tem que conversar ali entre os 25, 30 anos. Então, eu acho assim que é essencial para a gente gerenciar o nosso envelhecimento, né? Porque envelhecer todo mundo vai. Agora, como você vai envelhecer é outra questão. Então, como eu trabalho muito com essa pegada de gerenciar o envelhecimento, então eu começo pela toxina botulínica sempre. Porque a gente paralisa aquela musculatura, né, para que a gente possa ter um efeito muito mais duradouro dos outros procedimentos. Porque imagina, você está ali querendo a sua pele muito mais viçosa, muito mais linda, né, com tudo em cima para combater o derretimento facial,
mas o seu músculo está puxando tudo para baixo. Como é que aquele procedimento vai virar? Então, a toxina botulínica é de fato o nosso carro-chefe. A gente tem esse nosso Beauty Club, né, que é um plano de assinaturas, e os nossos pacientes eles sempre continuam ali fazendo conosco para ficar lindos o ano todo. Então, além da toxina botulínica, nós temos também os bioestimuladores de colágeno, né, como eu busco sempre essa opção de uma estética muito mais natural, que a gente realmente consiga gerenciar o processo de envelhecer, o derretimento facial. Então, os bioestimuladores eles ajudam muito nisso, né, melhorando a textura da pele, melhorando essa questão realmente do bioestímulo, atuando nos fibroblastos, que são as células produtoras de colágeno. Então, tudo isso realmente faz com que a gente não fique com aquela face inchada de preenchimento facial, da desarmonização, e sim que a gente vá com naturalidade, trabalhando todo o processo. E depois dos bioestímulos de colágeno, a gente também tem as opções dos fios, né, os fios de PDO, que a gente pode utilizar tanto para correção de linhas finas, quanto também para até inclusive o preenchimento de olheira. Hoje a gente tem uma abordagem com fios. Com fios. Que são os fios fillers, que a gente chama, que eles são 10 fiozinhos dobrados, então eles realmente trazem essa premissa de preencher e ainda trazer esse bioestímulo de colágeno. Então antes a gente só pensava em preenchimento ácido hialurônico para a olheira. Hoje em dia a gente tem essas opções que são mais naturais, né? Que não vem trazer realmente preenchimento, mas sim bioestímulo. Então os fios eles também ajudam com isso. A gente também tem os fios de tração, que é quando a gente coloca para fazer aquele centro-lift na pele, né? Inclusive eu fiz ano passado, bem testado. E nós também, aí sim, quando a gente quer refinar e estruturar, a gente entra com preenchimento, com ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico, ele é um material extremamente seguro, ele tem aquele procedimento que a gente usa, caso a pessoa não gostou, a gente consegue retirar o ácido hialurônico, então isso é excelente. Agora, o ácido hialurônico, ele de fato ele tem que ser usado estrategicamente na face, né? Aquela pessoa ela quer melhorar o envelhecimento, então ela não vai fazer um procedimento para inchar a face, ela vai fazer alguns toques no decotes dela para trazer aquela bochechinha novamente. A gente vai fazer sim um preenchimento labial para realçar, a gente vai fazer sim uma rinomodelação para melhorar e afinar o nariz, mas assim, sempre com pontos estratégicos. A gente sabe que hoje a FDA, né, que é como se fosse a Anvisa aqui do Brasil, ela recomenda no máximo 20 ml de ácido hialurônico anual, contando com o Skin Booster. Então, hoje em dia a gente vê, como eu falei, a modinha, né, vários profissionais, inclusive alguns grandes nomes da harmonização facial, colocando às vezes 20, 21, 23, 26 ml em uma sessão. Então a gente sabe que apesar do resultado ficar ali naquele momento lindo e maravilhoso, vai chegar um momento que aquela pessoa vai querer manter aquela face e ela vai começar a injetar mais, e depois aquele profissional que trata tudo com ácido hialurônico, ele vai fazer um balão na face do seu paciente. Então realmente a minha forma de trabalho é essa, trabalhar com os procedimentos, né, as práticas de fato para visar o bem-estar e gerenciar o envelhecimento, porque a gente não pode pensar só em preencher, a gente tem que tratar, inclusive até o preenchimento ele é um tratamento. Então essa é a minha base de trabalho, mas eu também trabalho com algumas técnicas como microtox, que é uma técnica incrível para a gente tratar melasma, rosácea, ele funciona também como um bioestímulo de colágeno. Então, como que funciona essa técnica? O microtox, a gente usa a mesma toxina botulínica do Botox, só que ele é mais diluído, para que a gente possa trabalhar essas ponturas na pele e também a gente consegue ter uma ação nos melanócitos, então a gente consegue paralisar a produção do melasma. E é pontual também? Ele é pontual. Então, na verdade, é como se fosse um NCTF, que a gente chama, né? Um pontinho, 1 centímetro do outro, então a gente vai diluindo mais essa toxina e ele também trabalha todas essas particularidades, né? Poros dilatados, cicatrizes de acne, ele é considerado padrão ouro como cicatriz de acne. Então, assim, eu realmente busco a estética injetável e trazer essas opções para realmente tratar o paciente com naturalidade, nada daqueles resultados muito exagerados, né? Então, realmente, ele é base do trabalho é a naturalidade, de fato. Legal. E fica lindo, né? É legal quando você olha pro rosto da pessoa e você, ela fez alguma coisa, não sei não sei o que ela fez. Exatamente. Eu acho que os pacientes falando isso, né? Semana passada, recebi
paciente, né? Ela disse que ela saiu com o filho dela, e aí todo mundo pensava que eles eram irmãos, não acreditaram que eram filhos, né? Que ele era filho dela. E, nossa, nunca dou essa idade pra você. E as pessoas olham pra ela, acham ela pele viçosa, muito mais bonita, mas não sabem o que ela fez. Então é exatamente isso que eu busco com os meus pacientes. Porque a pior coisa é você fazer o procedimento, você vai ali com as pessoas que você conhece, as pessoas se assustarem, meu Deus, o que você fez, né? Ficou demais, ficou exagerado. E aí você perde a sua essência, né? Eu costumo dizer, inclusive eu vou até mostrar aqui, né? Eu trouxe isso da Itália, é a Torre de Pisa. Então é uma torre que ela é inclinada para um lado e ela é extremamente famosa. Todo mundo que vai na Itália geralmente vai conhecer a Torre de Pisa. E por que ela é tão famosa? Por causa das assimetrias dela. Ela poderia ser uma torre perfeita. Tenho certeza que ela não ia ser tão famosa quanto o fato de ser inclinada. Então todos nós temos as nossas assimetrias. A gente tem que se acolher com isso. A gente pode buscar os profissionais da harmonização para realçar nossa beleza, com certeza. Mas do jeito que eu sou única, foi o jeito que Deus me fez. Então, que já foi perfeito, né? Foi perfeito, a obra de Deus é perfeita. Então, quando a gente se acolhe e de fato vê que com as nossas assimetrias nós somos únicos, então isso realmente faz a diferença. E é isso que eu trabalho muito na mentalidade dos meus pacientes, né? Que cada paciente é único. E a única coisa que eu vou fazer é realçar ainda mais essa beleza, gerenciar esse envelhecimento. Mas cada um já é lindo do jeito que é. Eu busco isso também. É muito bom mesmo. Essa linha de pensamento, porque aí você acaba também ajudando o cliente a enxergar isso, né? Às vezes ele vê e quer copiar, quer aquela boca, né? E aí quando você mostra, olha, ficaria lindo se fizesse isso aqui, não precisa de tanto. E aí você, com o profissionalismo, consegue persuadir, convencer, né, a deixar mais bonito, né? O olhar clínico do profissional, ele é extremamente necessário, né? Porque, de fato, o paciente às vezes chega querendo fazer um procedimento, só que você sabe que não vai ficar legal. Então, quando você tem aquela análise, né, que você sabe quais são as proporções ideais, né, que você sabe, de fato, o que encaixa naquela face, então você consegue oferecer o melhor tratamento. E eu costumo dizer, quando eu penso na Torre de Pisa, eu também penso na Angelina Jolie. Tem muitos pacientes que falam que era a boca da Angelina Jolie. Só que quando a gente vai ver a face da Angelina Jolie, tem várias na internet, né? A gente vai analisar milimetricamente. A gente vê que uma sobrancelha dela é mais alta que a outra, que o zigomático dela é um pouco mais baixo que o outro lado. Então, assim, ela é única, né? É uma mulher que tem uma beleza icônica, exatamente como a Torre de Pisa, só que cheia de assimetrias. Então, de fato, a boca dela encaixava perfeitamente na face dela. Porque se eu pegar a boca dela e botar num paciente que tem um bem mais fininho, não vai encaixar, não vai ficar legal. Então, quando nós, como profissionais, temos esse olhar mais clínico, a gente consegue oferecer uma abordagem, um resultado muito melhor, que deixa o paciente muito mais satisfeito. Então, assim, eu realmente trabalho muito isso na mente deles, né? Que, de fato, nem tudo que a gente vê numa foto, até no filtro que a gente tem no Instagram, né? Inclusive saíram agora os filtros, né? Justamente para não ter essa mentalidade na mente das pessoas, que a gente tem que se acolher como a gente é. Claro, a gente pode melhorar a qualidade da nossa pele, pode tratar manchas, né? Pode tratar essa questão do envelhecimento do derretimento facial, mas mudar completamente não é uma coisa que eu gosto de trabalhar, porque a gente realmente, nós somos únicos, temos que nos acolher dessa maneira. Dá para realçar, é isso mesmo. mas Com naturalidade. Eu Eu gosto muito também dessa forma de trabalho. Agora, a gente estava conversando antes aqui da gravação e você comentou uma frase, né, que venda é tudo. Exatamente. Quem empreende, quem é empresário sabe que nenhum negócio sobrevive sem venda, né? E o que você costuma fazer para vender, para atrair novos clientes e também para manter, para fidelizar os seus clientes? O processo de venda, ele começa desde aquele momento que o cliente ele ouviu falar de você. Seja numa página na internet, seja na sua rede social, que é como se funcionasse como a sua vitrine, né? E ele vai perdurar até ali aquele momento que, não sei, que aconteceu alguma coisa, aquele paciente viaja para outra cidade, porque esse processo de fidelização ele continua para sempre, eternamente, né? Eu costumo dizer que é muito mais barato, é muito
muito mais em conta você fidelizar um paciente do que você atrair novos clientes. Então, assim, o meu processo de venda, né, eu utilizo muito as redes sociais, o Instagram, ele funciona como de fato, a minha vitrine. Então, eu foco muito também nesse processo de posicionamento. Investe em tráfego? Sim, com certeza. Eu comecei a investir pouco tempo atrás, mas eu costumo dizer, hoje, o tráfego pago ele é uma das estratégias mais baratas que a gente tem para marketing, né? Antigamente a gente não tinha, a gente tinha os outdoors, a televisão, e era um absurdo de caro, e a gente não conseguia medir os nossos resultados. Hoje, com o tráfego pago, a gente consegue tanto medir os nossos resultados, quanto também investir um valor específico, que a gente já consegue ter retorno daquele valor, então realmente é excelente. Então, esse é um dos processos, né? Na minha parte do marketing, desse processo de vendas, então a gente trabalha com esse marketing no tráfego pago, nas redes sociais. Eu também utilizo o marketing orgânico, produzindo conteúdos, vídeos, postando fotos dos meus pacientes, depoimentos, né? A gente também tem essa área aqui no nosso Instituto de Educação, então a gente foca muito na parte dos alunos também, depoimentos de alunos. Eu também sou mentora de profissionais da harmonização, então eu foco muito nessa experiência do cliente, né? E eu compartilho muito isso nas redes sociais. Outra forma também de venda é através também das indicações, né? Uma coisa que às vezes a gente não se atenta para isso, mas é uma coisa muito valiosa, porque o boca a boca nada se compara com boca a boca, nada, nem tráfego pago nada. Então quando você vai numa loja e você fala, nossa, você tem que ir lá, amiga, porque é maravilhoso, tem um momento incrível e tudo mais. Quantas vezes a gente já fez isso? E quantas vezes a gente já foi numa indicação de um amigo, né? E a gente se sentiu realmente bem. Então as indicações de fato, elas fazem parte do nosso processo aqui também. Então quando aquele paciente, ele vai, ele escuta falar de mim, ele se interessou, e aí a gente vem realmente no nosso saque, no nosso atendimento. Então a gente faz essa marcação de consulta, ele adentra no nosso espaço, ele é extremamente bem recebido, a gente ouve, né, essa ausculta das queixas, dos problemas, de fato, daquilo que ele gostaria de melhorar. Isso faz toda a diferença no nosso processo de atendimento. Então, quando a gente escuta, entende de fato, a gente consegue ter uma melhor abordagem, a gente consegue montar um protocolo e a gente consegue assistir muito melhor aquele paciente. Então, cada momento dessa consulta inicial que a gente tem, dos procedimentos que a gente trabalha, do pós-procedimento, aquele paciente ele vai para casa, mas ele continua sendo acompanhado por nós, recebendo mensagens, ligações. Então a gente jamais pode deixar o nosso paciente, ele não sai daqui e pronto. Acabou, não é só o procedimento. De fato, como eu falei, é um casamento. Então você vai ali, aí tem alguma campanha, é imprescindível você investir em campanhas, né? Uma coisa que eu sempre aconselho para os nossos alunos é que de fato você faça as campanhas nas datas comemorativas e aí você envie uma carta, envie uma mensagem para os seus pacientes, né? Aniversariantes do mês, né? Campanha de Dia das Mães. Então a gente sabe que esses momentos são datas comerciais e a gente tem que aproveitar essas datas comerciais para agregar muito mais o valor e também aumentar o nosso faturamento, né? O nosso lucro. Então, de fato, é como um casamento. Depois que aquela pessoa colocou a aliança, ele não faz mais. Então, assim também é com o nosso paciente. Que legal. Só fazendo um parênteses aqui sobre a indicação, né? Por muito tempo a gente também na Singular não investiu em outdoor, né? A gente teve um boca a boca no início, assim, muito forte e até hoje também. Então, o marketing de indicação é muito poderoso. Sim. E uma coisa que ajuda a gente, mas como é que eu faço isso, né? Assim, ouvindo empresários que dominam, sabe, isso, eles falam que simplesmente você pedir do seu cliente indicação. É simples, às vezes você não precisa nem pagar para ele, né? Ou, se você me indicar, eu te dou isso. Às vezes só pedir dele, olha, você gostou do nosso atendimento? Gosta. Então é um cliente promotor, é um cliente que já fala bem de você de qualquer forma, espontaneamente. Então, tem como indicar aí, na tua agenda, tem 5 pessoas, 10 pessoas que de repente também se interessaria em ter esse mesmo serviço? Sim. Então, ser muito direto, franco, na hora de fazer esse pedido para o cliente. Vergonha. Não ter vergonha. Não, porque quem tem vergonha morre de fome.
Mas eu não pago os boletos. Exatamente. E assim, essa questão da indicação, ela vai acontecer naturalmente. Sim. E muitas vezes você não vai precisar pedir se você prestar um atendimento de excelência. Sim. Então, é aquilo que eu faço, né? A gente procura, né? A gente busca muito aqui na clínica, no Instituto, oferecer esse atendimento humano, né? Acolhedor. Porque quando a pessoa ela se sente bem naquele lugar, ela vai indicar sem nem eu pedir. E ela vai trazer a mãe, ela vai trazer a tia, ela vai trazer as amigas. Isso já aconteceu muito aqui. Legal. Então, realmente, um atendimento de qualidade, ele faz toda a diferença. E essa questão das indicações, realmente não ter vergonha, você perguntar, você gostou do nosso atendimento? Você tem alguma dica onde nós podemos melhorar? Deixar aquele espaço aberto, né, para o paciente falar. Sim. E aí, depois, se ele falar assim, nossa, eu gostei demais, eu amei, eu digo, olha, então você poderia indicar para as suas amigas, para sua mãe, nossa, ia ser maravilhoso atendê-las também. Então, a gente vem e a gente vai conversando, uma conversa muito tranquila. A pessoa, o paciente, ele sabe que não é uma coisa ali, né, forçada, que é forçada, né? Ele sabe que é natural. Exato. Então, de fato, a gente tem realmente que desconstruir. Porque quando a gente está começando, é muito fácil a gente se ater a um passo a passo, né? Agora eu vou perguntar isso, roteiro, agora ele vai falar isso, um roteiro. Né? Aí vai ficar uma coisa muito mecânica, né? A pessoa vai saber que você está vendendo, que você está querendo indicações, que você está... Enfim, então você precisa realmente desconstruir uma conversa. Então, quando se torna uma coisa mesmo, como se fosse uma amiga conversando com a outra, é uma coisa natural. Verdade. Então, realmente dá certo. E vale muito a pena investir em indicações. Verdade. A gente tem hoje, assim, boa parte das nossas vendas hoje é indicação. Né? Então, eu posso dizer que redes sociais está em primeiro, indicação em segundo. Então, como é poderoso, né? Sim. É um canal muito poderoso de venda. Agora, como é que as pessoas te encontram? Eu quero conhecer o espaço da doutora Juliana, ver como que é esse acolhimento, conhecer os procedimentos. Onde que elas podem te encontrar? Bom, nosso instituto ele está aqui localizado no bairro Chapada, em Manaus. Então, caso você gostaria de agendar um procedimento ou até aprender muito mais sobre as técnicas, nós temos nosso canal no Instagram, é @doutora_Juliana Chaves, e também o nosso Instituto Juliana Chaves. São 2 perfis. 2 Instagrams, Isso, e aí a pessoa tem o nosso link lá, logo de início você clica e já começa a falar com algum dos nossos atendentes. Aprender um pouco mais. Já vai para o WhatsApp. Exatamente, então. Já vai para o WhatsApp e a gente vai ter todo o prazer de receber você aqui no nosso espaço. Tanto seja você paciente que gostaria de gerenciar o seu envelhecimento com naturalidade, ou também alunos que gostariam de melhorar muito mais a sua base científica, né? o seu conhecimento. Então, nós realmente queremos receber vocês e oferecer o melhor para vocês. Maravilha. Pode repetir o Instagram, os 2 perfis? Sim. É @doutora_Juliana Chaves, é DRA_Juliana Chaves, que é o meu perfil profissional, eu posto tudo lá. E agora a gente iniciou com o Instagram do Instituto, né? É Instituto Juliana Chaves. E ambos têm o nosso link do nosso perfil. Legal, muito do nosso WhatsApp. O WhatsApp, né? Isso. É isso, gente. Quem não segue ainda já aproveita para seguir o perfil da doutora Juliana e já conhecer os procedimentos, né? Sim. Uma das coisas assim que eu queria também falar nesse finalzinho é que a Singular ela foi um diferencial para mim, né? Como eu falei, eu formei em enfermagem. E quando a gente se forma em enfermagem, a gente tem aquela mentalidade na graduação de que eu só vou trabalhar dentro de um hospital ou de uma unidade básica de saúde, né? Eu só vou poder ser CLT, né? Então, quando a gente de fato busca essa liberdade financeira, a gente pode pensar sim, sem dúvida, em harmonização facial. Eu costumo dizer que de longe essa área na enfermagem é o que mais realmente a gente consegue, através do empreendedorismo também, ter essa liberdade financeira, flexibilidade de horários, realização de sonhos. Então, eu gostaria também muito de falar o quanto a Singular ela foi importante nesse processo, porque na enfermagem a gente não consegue atuar com a harmonização se não for um respaldo de uma pós-graduação. E a Singular ela tinha exatamente tudo que eu precisava, né? As 100 horas de aulas práticas, né? A grade perfeita, né? Saúde estética, né? Professores capacitados, e eu ainda até hoje ainda tenho muita saudade daquele coffee break.
Volta lá com a gente para tomar um café. Verdade. E aí, então, tinha todas essas coisas, né? Eu amava também toda a estrutura, né? Tudo muito novinho, tecnológico, os melhores aparelhos. Então, realmente foi o encaixe perfeito. E através da Singular, eu tenho esse respaldo para atuar hoje, né, de certificação mesmo, para ser ART da minha clínica, porque eu poderia ter feito vários cursos livres, eu poderia ter feito inclusive essa formação internacional, mas eu ainda não estaria respaldada se não fosse a pós-graduação. Então, de fato, é um diferencial. E se eu posso deixar de conselho também, seria de fato a Singular. E obrigada pela preferência. Mas com certeza. Porque de fato, né, depois que você pega essa certificação, você ainda tem que ir lá no conselho, sim, né, no seu conselho de classe, para registrar a titulação. E eu estava até comentando, né, com você a questão, por exemplo, de compra de materiais. Sim. Às vezes, para você conseguir comprar alguns ativos, você tem que apresentar o seu certificado de especialista. Exatamente. Né? Alguns laboratórios, farmacêuticas, não saem vendendo assim de forma indiscriminada. Ele quer saber para onde que ele está vendendo. Né? Exatamente. E através dessa certificação a gente consegue, né? Então, assim, realmente foi... Eu costumo dizer, a gente tem uma curva de aprendizado, né? A gente tem um processo. Eu não nasci pronta, né? Eu primeiro tive a vontade de fazer a área da estética, fiz a enfermagem, me encontrei na estética, fui para pós-graduação, depois busquei outros cursos lá fora e realmente é um processo. Claro que quem está começando não vai ter tudo isso, né? E eu sempre tive essa ideia de inspirações, quem são as minhas referências. Só que quando a gente começa a olhar muito para essas referências, a gente começa a ficar muito inseguro, com muito medo, a gente fica, eu nunca vou conseguir chegar a isso, eu nunca vou ser assim, né? Eu nunca vou conseguir construir tudo isso. Realmente, se você estiver do jeito que você está, você não vai conseguir, mas você tem um processo, né? Um passo a passo. Sim, é uma escadinha, você vai cada degrau. Então, de fato, respeitar o seu processo, respeitar o seu tempo, né? E talvez as pessoas que estejam me assistindo, nossa, eu quero ter isso, você vai ter, se você respeitar o seu processo. E né? for persistente, né? Exatamente, perseverante. Perseverante, exatamente. Apesar dos desafios, você tem que continuar, né? Não pode parar. E aí, a cada conquista, a cada degrauzinho, você vai celebrando, né? Vai olhando para trás e vendo, né? Quanto você já se sacrificou e vai continuar. E a gente nunca vai parar, né? De fazer os sacrifícios para alcançar os nossos sonhos. Sim, né? E por falar nisso, o que você já conquistou com a estética, com a harmonização? E como é que você se enxerga, por exemplo, daqui a 5 anos? Nossa, profunda essa pergunta. Enfim, eu já realizei muitos almejos, como eu falei, através da harmonização eu já consegui realizar a minha viagem dos sonhos, que foi a Itália, né, o país que eu sempre tive vontade de conhecer. Então, quando eu fui fazer esse curso, também aproveitei para dar uma turistada. Foi turístico também, né? Conheci a Torre de Pisa, o Coliseu, enfim, vários lugares. E, de fato, era um sonho de infância. Acho que eu tinha 9 anos quando eu tinha vontade de conhecer a Itália. E eu consegui realizar através da enfermagem estética, consegui realizar através do meu trabalho na harmonização facial. Então, isso para mim foi, assim, incrível, né? Hoje eu também consigo ter muito mais flexibilidade de horário, que eu sei que se eu trabalhasse CLT num hospital eu jamais conseguiria, numa unidade básica de saúde. Então hoje eu consigo escolher meu horário, eu consigo separar um turno para atender e com poucos atendimentos eu consigo ter um lucro muito interessante, né? Eu consigo tirar um valor muito interessante para construir novas coisas. Estou construindo minha casa também, a casa que eu também sonhei por tanto tempo. Então, assim, de fato, a harmonização facial, ela me ajudou a alcançar muitas coisas, muitos sonhos que eu tinha por muitos anos e através dessa área eu consegui realizar. Então, é incrível, de fato. Como é que você se enxerga daqui a 5, 10 anos? O que você ainda pretende conquistar? Então, daqui a 10 anos eu realmente planejo a expansão, né, do nosso instituto. Quero muito que muitas pessoas, né, profissionais da área, possam realmente conhecer muito mais da estética científica, né, da harmonização facial no nosso instituto. Então, realmente, eu já me vejo com alguns alunos, com muitos alunos, já me vejo também, talvez atuando em outros estados.
Legal. Então, temos muita coisa ainda para construir. Tudo nas mãos de Deus. É isso mesmo. A gente bota nas mãos de Deus e vai trabalhando para alcançar os sonhos. Tem uma frase muito legal que eu sempre ouço de um empresário, ele fala assim: sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Exatamente. Eu gosto dessa frase, né? Porque... eu falo até pro meu esposo, né? Ele fala, eu preciso pensar assim, eu digo, olha, bota a tua flecha ali em cima para ela cair um pouco mais embaixo. A gente sempre tem que sonhar grande, a gente sempre tem que planejar, colocar os nossos planos nas mãos de Deus, confiar nele e ele vai realizar. Então, realmente é perseverança, né? Porque a gente sabe que muitos desafios eles vão se apresentar no nosso caminho. E como vão? Né? Às vezes a gente encontra pedras no caminho. Eu costumo dizer que a vida tem muito mais espinhos que rosas. Mas com a perseverança, com confiança em Deus, a gente consegue alçar voos bem longos e grandes. Olha, eu conversando mais recente com uma empresária, ela falando que não deu certo a sociedade, porque alguns sócios assim, imaginavam que teriam um retorno rápido. E é uma coisa também que vale a pena a gente comentar sobre isso, né? Porque o empreendedorismo é como uma sementinha que você planta, né? Uma plantinha. Você não planta no dia e espera que no outro já cresça e dê frutos, né? Um processo que exige paciência. Mas quando você tem essa paciência, você colhe os frutos, né? E são saborosos os frutos, né? São mesmo. São muito saborosos. Então, é necessário esse tempo de maturação, a perseverança, a paciência. E eu queria que você deixasse, por gentileza, uma palavra assim, para os nossos pares, profissionais da saúde, da enfermagem, de outras categorias que querem essa mudança de vida, não estão felizes com a situação financeira atual, né? E às vezes reclama, né? Fica triste, mas não tem coragem de dar o passo do empreendedorismo. O que você diria para esses profissionais para conseguirem conquistar essa mudança de vida? Certo. Muitos profissionais hoje, eles optam por essa vida de CLT ou então concurso público em busca da estabilidade, né? Eu estava até comentando que estabilidade não existe, é uma ilusão. Hoje, talvez você esteja num concurso de uma empresa pública e de repente privatiza, e aí, como é que fica? Então, estabilidade não existe. O empreendedorismo é o melhor caminho para que, de fato, você consiga realizar seus sonhos, você consiga ter liberdade, seja ela financeira, emocional, você vai poder ter tempo com a sua família. Então, o empreendedor, ele trabalha muito, a gente não pode se enganar, né? Ele trabalha até mais um pouquinho, mas quando, de fato, ele consegue delegar, ele consegue gerir bem o seu negócio, ele alcança realmente e realiza todos os seus sonhos. E o que eu posso falar é que o empreendedorismo é como se você subisse uma montanha e você construísse um avião enquanto você está caindo. É desse jeito. Boa comparação. Pois é, mas assim, coisas vão acontecer no caminho, né? Desafios, só que você ali, confiando em Deus, alicerçado mesmo no teu propósito de vida, você vai conseguir superar. Então, empreender realmente é vida. Quem não sabe, quem não tem cunho para os negócios, pode de fato fazer uma sociedade com alguém que entenda, mas empreender realmente é a melhor saída para que a gente consiga ter uma vida, uma carreira de sucesso, oferecer o melhor para a nossa família, para os nossos filhos. Então, o que eu posso deixar é empreenda, com certeza empreenda, coloque os seus planos nas mãos de Deus, tenha perseverança, trabalhe, se esforce. A palavra de Deus diz, esforça-te, tem bom ânimo, né? Não tenha medo, não desanime, porque o teu Deus estou contigo por onde quer que fores. Então, Ele está conosco, Ele está na nossa mão e quando a gente realmente se dedica a algo, Ele vai abençoar. É isso mesmo, né? Você precisa ter fé, né? E agir de acordo, né? Agir de acordo, dar os passos também, que com certeza vai ser abençoado, as coisas vão caminhando para dar certo, né? E foi uma delícia estar aqui com você, conversar com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra. Passou muito rápido. Gente, quem não acompanhou esse episódio aqui, né? Os takes no Instagram que a gente está colocando, vai estar gravado na íntegra no nosso canal no YouTube.
Isso aqui, olha, eu sempre comparo a um MBA em uma hora, né? É um módulo de MBA, porque traz muito da experiência do profissional, experiência de vida, né? Dicas, insights. Às vezes, uma fala que você faz aqui desperta no outro, vira uma chave e faz a pessoa, sabe, levantar da cadeira e agir. E é esse o nosso objetivo, é fazer as pessoas agirem. Eu fico pensando assim, né? Qual é a vida que eu quero? A vida que eu quero é essa. Como é que eu vou alcançar? O empreendedorismo muitas vezes é a chave. É a chave, é isso mesmo. Gente, muito obrigada pela audiência e a gente encontra você no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.